Hoje vamos entrevistar o professor Paulo Pereira dos Santos, que é mestre e doutor em Psicologia Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é professor e coordenador do curso de mestrado em Ciências Aeroespaciais da Universidade da Força Aérea. E vai tratar com a gente sobre duas questões, que é sobre o setor aeroespacial e sobre as questões de gênero nas Forças Armadas. Bom dia, professor. Primeiramente, como que o senhor avalia o setor espacial brasileiro hoje e quais os principais desafios e oportunidades para o Brasil nesse âmbito? Bom, ok. Obrigado pela oportunidade. O setor aeroespacial brasileiro, ele não é novo, né? Ele tem mais de 30 ou 40 anos, talvez. Na década de 60 já se fazia alguns estudos, os lançamentos começaram na década de 60 e tudo mais. Mas a questão do setor aeroespacial, a gente pode dividir por algumas vertentes, né? A gente tem a questão econômica, a gente tem a questão política e a gente tem a questão tecnológica, né? Só esses três eixos para a gente não se estender muito e aí ficar um pouco confuso o entendimento. A questão política, né? Que é, digamos assim, eu diria que é a questão mais sensível, né? Porque, de certa forma, você tem aquela discussão sempre, né? Que é a política de Estado ou política de governo, né? Como é que você lida com a questão política, né? Você tem aí uma série de embates políticos, uma série de interesses políticos, uma série de manifestações políticas, você tem uma série de coisas do tipo o comandamento, né? Do processo. Esse comandamento do processo, ele é eminentemente técnico, ele é eminentemente político, ou seja, como é que se conduz isso? Então, essas questões fazem com que haja algum tipo, e aí eu não estaria sendo original nisso, haja algum tipo de prejuízo para o desenvolvimento do programa, né? Foi criada a Agência Espacial Brasileira, que, enfim, basicamente chegou para, digamos, dar um ordenamento, né, nesse processo todo. Enfim, a Agência Espacial Brasileira, acredito eu, tenha se perdido muito mais nessas questões políticas do que outra coisa, né? E fez com que, enfim, a Agência Espacial Brasileira acabou, está sendo desativada, alguma coisa nesse sentido. Me falta informação específica sobre isso. Mas a gente vê que esse é um viés que, de certa forma, né, precisaria ter um outro encaminhamento, né, para que não houvesse, digamos assim, tanta dependência política do programa, né, do programa aeroespacial. Essa é uma questão. A questão econômica, né, que não está muito afastada dessa questão política, né, que é, basicamente, o fluxo de recursos para que se possa dar prosseguimento a uma área que não é uma área, digamos assim, de poucos aportes, né? Você exige, né, uma condição relativamente grande de esforço, de recursos financeiros para que a área possa, né, dar prosseguimento. E isso aí, mais uma vez, também penaliza, né, o setor aeroespacial, porque em função dessa dificuldade toda que o país enfrenta, seja por razões diversas, né? Enfim, não vamos entrar nessa questão, mas, digamos assim, politicamente falando, a decisão do aporte de recursos ainda ela é claudicante. Então você tem, em determinados momentos você tem os recursos, e em outros momentos você não tem, né? E, basicamente, você corre o risco, e aí a gente já está entrando na vertente tecnológica, como eu falei antes, na medida em que você deixa, né, de dar continuidade, você interrompe o fluxo, né, num processo de pesquisa ou de desenvolvimento tecnológico, e você só retoma isso dali a 3, 4 anos, você basicamente joga tudo que você fez fora, porque é um outro ambiente, é um outro momento, é uma outra tecnologia. Os cérebros eventualmente até poderão ser os mesmos, mas a partir do momento que você perde, né, esse bonde da história, né, que eu costumo dizer, você perdeu o bonde da história, você retomar tudo isso, você vai levar mais 5, 10 anos, dependendo de onde você parou, né, para que você possa novamente retomar, digamos assim, num momento, não diria nem favorável, mas recuperar aquela capacidade que você perdeu na medida em que você se afastou do processo, né, de continuidade. Isso é basicamente, enfim, essas três vertentes, eu acho que esses são os grandes desafios, né?
é você, em termos tecnológicos, em termos políticos, em termos econômicos, né, você estabelecer uma prioridade, né, para o programa aeroespacial brasileiro. Na medida em que você consiga isso, né, na medida em que você tenha, né, um processo de desenvolvimento do país, né, que caiba isso, na medida em que você tenha decisores, né, que entendam, que transformem uma política de Estado em uma política de governo capaz de suportar esse tipo de empreendimento, né, que é um empreendimento nacional, é um empreendimento brasileiro, eu acho que a partir daí você vai ter, digamos assim, um melhor desempenho do nosso programa aeroespacial brasileiro. Bom, o senhor também se dedica à temática de estudo, né, de gênero nas Forças Armadas, e queria que o senhor discorresse, né, sobre o quadro atual da inserção e participação das mulheres, né, nas Forças Armadas de modo geral, e como essa discussão está inserida no meio militar, inclusive abordando outros gêneros, né, e não só o feminino. Tá, ok. Bom, eu não vou entrar aqui na temática gênero, que é um conceito um pouco, enfim, que exigiria um pouco mais de tempo para a gente discutir, mas basicamente, em termos militares, a partir de 1980, a Marinha, né, recebeu as primeiras mulheres, né, em suas fileiras. Não vou também aqui me estender a questão da Segunda Guerra Mundial, em que teve, né, a Anéia, aquela coisa toda. Enfim, vou partir da década de 80. A Marinha recebeu as primeiras mulheres, em 1980. Em 81, a Aeronáutica, né, recebeu também as fileiras, mas graduadas, né. Em 82 foi a primeira turma de oficiais do corpo feminino, né, que se formou com o curso de carreira, né. Elas iam ter a patente de tenente-coronel, né. Bom, e a partir daí, o que você pode dizer em termos enfim, como é que essas pessoas, né, como é que a mulher militar, porque a mulher já tinha direto lá, mas a mulher militar, né, participando do dia a dia, participando da dinâmica, participando da formação, participando da orientação, chefiando, enfim, essa coisa toda, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que ainda não existe a mais perfeita tradução, né? Considerando que estamos em São Paulo, né, a musiquinha do Caetano Veloso. Eu vejo que ainda não tem uma mais perfeita tradução disso, embora tenhamos avançado muito, muito mesmo. Várias discussões, enfim, mas ainda existe, né? Nós somos um país, enfim, católico, né? E essa questão, embora não pareça, mas ela está acoplada, de certa forma, com a questão patriarcal, né? E a questão patriarcal, ela atravessa toda a sociedade, ou seja, você tem sempre a ideia de que o homem é mais capaz de fazer as coisas, que o homem é mais, né, inteligente para fazer as coisas, que ele tem uma capacidade diferenciada da mulher. Lógico, a mulher engravida e a gente não, mas isso aí é uma questão natural. Mas a questão do gênero, ela entra exatamente na medida em que você tem um mercado de trabalho, né, e esse mercado de trabalho você tem homens e mulheres trabalhando, né, e aí você tem mulher desempenhando função que em tese seria masculina e vice-versa, né. Nas Forças Armadas, essas coisas chegaram da mesma forma, ou seja, até porque as Forças Armadas elas não estão em Marte, em Vênus ou coisa parecida. As pessoas que ali estão vieram da sociedade, né, e trouxeram todas as suas idiosincrasias para dentro das Forças Armadas. Então você tem resistências, né, já foi maior, né, você tinha dúvidas, né, sobre a capacidade da mulher de fazer isso, fazer aquilo, né, você tinha, sobretudo, né, uma questão que é forte, né, dentro do militarismo, que é a questão da liderança, né. Você tinha também a questão da hierarquia, né, como é que eu vou me dirigir a uma coronel, né. Então tudo isso, de início, foi muito, digamos assim, não vou dizer complicado, mas gerou muitas incertezas, né. Por exemplo, muita gente até pela própria antiguidade, que a gente chama, até pelo próprio tempo dentro da instituição militar, não teve oportunidade de lidar com, digamos assim, com uma mulher num posto acima, né? Mas muitas gerações lidaram com isso, e para eles é muito comum. Assim, não tem diferença, entendeu? Eu fiz uma pesquisa, minhas duas pesquisas de mestrado e doutorado têm a ver com gênero,
mas uma pesquisa, o doutorado não foi exatamente isso, mas foi uma pesquisa para o doutorado que está pronta, a gente vai definir o que fazer com isso ainda. A gente estudou basicamente a formação da mulher, ou seja, como é que a mulher chega e se transforma numa mulher militar. Né? Então, nesse processo, né, a gente trabalhou com os cadetes. Né? Embora o foco tenha sido a menina, a cadete, mas os meninos também, enfim. E aí apareciam coisas do tipo diálogo absolutamente normal. Né? Ou seja, aquela questão, né, de dizer, pô, a gente fala muito palavrão, ou coisa parecida, né? As coisas funcionavam rigorosamente iguais. Né? O que a gente pode dizer? As dificuldades, por assim dizer, em termos da gestão do gênero, né, principalmente no processo de formação, tem a ver com a questão física. Né? Os exercícios físicos, né? E isso, de uma certa forma, de início foi um pouco difícil, né? E aí houve a necessidade de uma adaptação, coisa parecida, mas, enfim, desafios ainda temos, eu acho que por conta dessa questão muito mais social do que institucional. Né? Ainda existem aquelas incertezas todas, embora em nível bem inferior. Né? Hoje nós temos aí oficiais pilotando avião, dando instrução de voo, né? Que era a última, digamos assim, a última fronteira, né? Por assim dizer. Né? Mas, de certa forma, ainda persiste alguma coisa, como eu falei anteriormente, ainda não existe a mais perfeita tradução. Mas acho que isso é uma questão de tempo. Né? Eu não vou dizer para você, eu não tenho a ilusão de que, sabe, enfim, vai haver, digamos assim, um momento em que todos serão tratados iguais. Né? O bom é que no militarismo todos rigorosamente são tratados iguais. Né? Você tem todas as oportunidades, enfim, seja o primeiro colocado, seja o último colocado, seja você graduado, seja você oficial, no teu ciclo você tem todas as oportunidades. Não existe diferença de A, de B, enfim. Então, na medida em que você tem um ciclo de oficiais, homens e mulheres, todos têm rigorosamente as mesmas oportunidades. Tá? E aí, caberia, não sei se a gente pode dizer desse jeito, haver um entendimento, né, de ambas as partes, né, de que maneira poderia se fazer alguma coisa melhor, né, para que cada vez mais essa igualdade prevalecesse. Certo. Muito obrigado, professor, foi um prazer ter o senhor aqui. Obrigado pela oportunidade, enfim. E são temas assim muito amplos, né? Sim, sim. E a gente procura resumir para, enfim, dar muito mais aquilo que pode ser uma contribuição. Muito obrigado.